Fala galera, eu sou a Carol e eu trouxe mais um vídeo aqui pro canal pra contar uma experiência pra vocês. E eu acho interessante a gente contar várias visões sobre o mesmo processo para que as pessoas estejam preparadas para quando for passar por eles. E hoje eu vim contar sobre o processo de castração da minha gatinha e, tipo, eu acho que eu não vi nenhuma história semelhante à minha, tipo, contada em vídeo. E eu acho interessante a gente contar várias visões sobre o mesmo assunto para que as pessoas estejam preparadas quando forem passar por um processo semelhante. A Mulan vai fazer 5 meses, a minha gatinha. É o primeiro bichinho assim maior que eu já tive de estimação. Na minha vida eu só tinha tido hamster e peixinho. E a Mulan é meu primeiro gatinho. Era uma coisa que eu queria muito na minha vida. Deve ter mais ou menos 4 meses, 3 meses e pouquinho. A gente adotou a Mulan quando ela tinha um mês e alguns dias. Ela nasceu dia 2 de novembro. Ela veio minusculinha pra gente. E a gente resolveu castrar ela no fim de fevereiro. Fim de fevereiro pra março agora. Faz pouco tempo. Pra evitar diversas doenças que a castração evita no gato. Fora de realmente ter uma ninhada atrás de ninhada. Porque gato dá filhote pra caramba. Então a castração foi o mais indicado. Acho que na maioria dos casos de bichos de estimação, os donos optam por castrar seus bichinhos. Então, eu separei o dinheiro para fazer a castração, que não é um processo tão barato. Separei e a gente levou num profissional conhecido da família para que o processo fosse feito. E não era um profissional qualquer, um profissional renomado na área de cirurgia. Então, a probabilidade de dar algo ruim era pequena e o processo mesmo requer, indica e é muito menos provável que dê algo errado. Porque a castração acaba sendo encaixada numa cirurgia meio que rotineira, porque muitos animais passam por esse processo sem grandes complicações. Então achamos que ia dar tudo certo, nós castramos a Mulan na sexta-feira. Ela voltou para casa dopadinha, né, por causa da anestesia. Muitos veterinários e os próprios donos preferem pegar o bichinho no dia seguinte, quando ele tá recuperado da anestesia, porque é meio assustador ver o gatinho meio cambaleante, meio com cara de grog por conta da anestesia, mas a gente pegou ela no mesmo dia da cirurgia mesmo. Ela foi recomendada tomar antibiótico e um antisséptico no local da cirurgia para manter limpo. A gente não optou por comprar roupinha, porque a roupinha é meio cara, a roupinha de cirurgia, ela é fêmea, né? Que tem que usar uma roupinha para evitar que ela lamba por causa da língua áspera, arrancar os pontos. A gente quer evitar que alguma coisa dê de errado e que tudo dê certo no fim. A gente optou por fazer uma roupinha caseira, tem vários vídeos na internet ensinando a fazer essas roupinhas. Elas não são contraindicadas, elas são, se você faz direitinho, elas são seguras. E a gente fez isso, só que a gente deixou a Mulan não totalmente presa. Como assim? A gente deixava ela solta dentro do quarto, a gente não deixou ela presa numa área pequena, porque como é um gato, ela ficava meio histérica. E como ela era bem pequenininha, né, que agora ela vai fazer 5 meses agora, então na época da cirurgia ela tinha 4 meses. Então a gente deixou ela um pouco solta, porque ela é miudinha, ela não ia fazer tanta coisa de errado. Mas eu acho que 3 dias pós-cirurgia, ela foi operada na sexta-feira, então mais ou menos na terça-feira começou a aparecer um calombinho na área da cirurgia. E como todo mundo, quando passa por um problema, faz pesquisa no Google, então já indica assim, seu gato vai morrer a qualquer momento, cuidado. Não vá muito, tipo, você usa o Google pra te dar uma norteada, mas vai ter muita coisa lá que você vai achar que mas não é, porque é coisas semelhantes que acontecem. E aí eu fui pesquisar pra ver, aí a gente achou que poderia só ser uma inflamação por ela tá dando uma andadinha, e aí deu uma inchadinha, a gente achou que era isso. Só que no dia seguinte o inchaço continuou igual, um morrinho, né, na área da cirurgia. E aí eu comecei a pesquisar e poderia ser probabilidade de hérnia. A hérnia é quando abre
e sai as tripinhas, né? E essa era a última coisa que a gente queria imaginar que acontecesse num processo de castração. E eu vi vários vídeos em que esse processo realmente não dava problema algum, você não precisava prender o gato dentro de uma solitária. Mas, infelizmente, a gente resolveu levar ela na quarta-feira no veterinário para poder dar uma olhada, porque a gente estava preocupado, porque como a gente tinha lido que poderia não ser apenas uma inflamação, mas uma hérnia propriamente dita, a gente levou e ele examinou a barriga dela. A gente tava tomando remédio direitinho, fazendo tudo direitinho. Ele falou assim, soltou os pontos internos, gato é complicado, você tem que deixar realmente preso. E aí a gente ficou muito chateado, porque a gente estava tentando o máximo fazer com que o processo de recuperação fosse melhor, porque é uma cirurgia considerada de cotidiano, mas é uma coisa agressiva para um bichinho, né? Tipo, se tivesse na natureza não ia passar por um procedimento desse. E a gente queria tornar o processo muito melhor para a recuperação do bichinho, não ser estressante nem nada. E aí ela teve que novamente passar por cirurgia para colocar os pontos internos novamente. A gente deixou ela na quarta-feira de manhã e como ela tinha comido de manhã, a gente não deixou um tempo de jejum propriamente dito para fazer uma cirurgia, que é indicado e extremamente importante que seu bichinho esteja de jejum para fazer qualquer cirurgia. E aí como não tava em jejum, a gente falou assim para ele fazer o mais tarde possível, pra não dar nenhuma complicação, não dar nada de errado. E a gente deixou lá e a gente só ia buscar no dia seguinte pra dar esse tempo de cirurgia, dar uma recuperada e tudo mais. Na quinta-feira a gente passou lá de novo e ele ainda não tinha feito a cirurgia na minha gatinha e com certeza ela não tinha comido nem bebido água, tinha ficado lá de um dia pro outro. E aí perguntamos, né, se ele ia fazer o processo e tudo mais. Ele falou assim, não, vou fazer amanhã, que vai ser melhor, porque teve umas cirurgias de emergência aqui e tudo mais. Aí foi até minha sogra que foi nessa função de ir lá ver ela. E aí ela foi, né, umas 2 horas, viu isso, e ela voltou umas 4 horas. Ela ouviu a minha gatinha chorando, tipo, sabe, desesperada. E ela ainda tava na gaiola da mesma forma. O médico não tinha ido fazer... E, tipo, a gente sabia que se o processo fosse feito no próximo dia, ela ia chegar a ficar 48 horas sem comer nada. E ela já tava no processo da primeira cirurgia de jejum, tá comendo mais devagar, então ela já tava mais magrinha. E deixar mais esse tempo todo ia ser muito complicado. Então, a minha sogra falou assim, fez uma cara tão assim, pô, caramba, né? Aí ele meio que se entendeu apreensada e foi fazer a cirurgia dela. Não demorou nada e no mesmo dia ela veio pra casa, na quinta-feira, e a gente tinha deixado isso na quarta de manhã. Se ela ficasse até sexta-feira, ela ia ficar até 48 horas sem comer, e, pelo amor de Deus. Sacanagem, né? Porque mesmo que o veterinário saiba que o bichinho não vai morrer, entende que ficar esse tempo sem comer não vai matar o bicho, mas é mais uma questão de, tipo, amor com o bichinho. A gente não quer que ele fique sem comer todo esse tempo. E o local da cirurgia ficou tão... Ele apertou tanto, que chegou a ficar um beicinho de pele pra fora. Eu fiquei até preocupada de ficar aquilo depois. Mas agora, dias depois da recuperação, a barriga dela parece que não aconteceu nada. Aquele coisa era realmente pra apertar, pra não soltar de qualquer maneira. E a gente deixou ela naquelas caixinhas de viagem durante 4 dias, dando comida ali dentro, limpando as necessidades e tudo, evitando que ela saísse ao máximo. Porque como ela era muito espoleta por ser filhote ainda, ser pequenininha, qualquer coisa quer pular, quer brincar, quer correr. Então a gente deixou o máximo possível numa caixinha de viagem, nessas caixinhas que é usada para viagem, para evitar que abrisse os pontos de novo. Só que a gente sente nesse processo agora que a barriga dela tá muito mais durinha, como se ele tivesse feito uma ligação dos pontos melhor, como se tivesse colocado uma telinha, coisa que a gente não sentia no primeiro processo. Ele não cobrou nada pelo segundo procedimento, então a gente não sabe se foi um erro dele ou se foi um erro nosso de ter deixado ela não propriamente dita presa nesses tipos de caixinha menor, ter deixado ela um pouco mais livre. Então a gente não sabe exatamente se foi um erro conjunto ou se foi um erro mais por dele ou por nosso. Eu acho que a vontade de contar sobre essa minha experiência pra vocês é pra entender que a gente tem que ter muito ciente do profissional que a gente vai usar. Não tenho reclamado do processo que ele fez, mas a maneira como ela ficou do outro dia, tipo, ia ficar até 48 horas sem comer. Porque, cara, a gente tem um apego ao bichinho, a gente não quer que ele fique
sem comer, que fique mal, que fique triste. A gente não quer que isso aconteça. E o profissional meio que... mas não vai acontecer nada, que isso e aquilo. A gente fica meio cabreiro, né? Então eu quis compartilhar porque eu só vi processos dando certo e a gente quer que processos só deem certo, mas eu quis contar a experiência do meu pra entender que a gente tem que ser cauteloso, porque, por exemplo, a minha sogra já castrou outros gatinhos dela, deixou solto dentro de casa sem problema algum, não deu nenhuma complicação, diferente da Mulan, que a gente deixou mais restrito o espaço que ela poderia circular, e mesmo assim abriu os pontos internos. Graças a Deus não foi uma coisa mais séria, só foi realmente os pontos internos soltos. E também entra no embate, porque a Mulan é vira-lata, a mãe dela é de raça, a mãe dela é um gato persa, e o pai é um gatinho selvagem. E a gente não sabe também se esse traço meio de raça pode ter influenciado nessa recuperação dela. Mas eu quis compartilhar isso com vocês para vocês entenderem que é muito importante a gente saber qual profissional a gente vai escolher. A gente sabia o profissional que a gente estava escolhendo porque ele é muito renomado na área de cirurgia, mas o tratamento realmente, tipo, de cuidado, de deixar o bichinho lá sozinho, ou de talvez ter tido um erro na primeira, de tipo não ter fechado tão bem o primeiro processo, né, que foi a castração propriamente dito, a gente não sabe, vai ser uma incógnita até então, mas esse vídeo é mais um alerta pra gente saber exatamente o profissional que a gente vai estar escolhendo pra fazer o procedimento no nosso bichinho, porque a gente quer o melhor pra eles, com certeza, e que o processo de recuperação pode ser diferente pra cada bichinho, mas a cautela é realmente muito importante. A Mulan hoje tá super bem, vai fazer 5 meses, tá muito espoleta, e quando a gente soltou ela da caixinha, ela já não tava ainda 100%, mas a gente já poderia tirar ela de lá porque ela já tava enlouquecendo, porque ela é muito imperativa, ela gosta muito de brincar, e ter ficado 4 dias dentro daquela caixinha pra ela foi a morte. E aí nesse dia que a gente soltou ela da caixinha, ela saiu correndo e subiu numa árvore. Foi um dos momentos mais terríveis como mãe de pet que eu tive na minha vida, porque o bicho ainda não estava de 100% recuperado e ela subiu e corria de um galho pro outro. Eu falei assim, depois disso tudo, eu vou ter que chamar um bombeiro pra te arrancar daí, Mulan. Aí eu fiquei meio bolada, mas acho que foi uma descarga de adrenalina que ela precisava fazer por ter ficado tanto tempo preso na caixinha. Mas aí depois disso, uns 3 dias depois, uns 3, 4 dias depois, a gente já tava retirando os pontos. E a barriga hoje, dias depois, deve ter acho que 2 semanas, 3 semanas do processo, a barriga já tá 100%, os pelinhos já estão crescendo normais. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem dúvidas sobre como foi o procedimento e a recuperação da castração da minha gatinha, eu vou ter o maior prazer de responder aqui nos comentários. E se você estiver passando por esse momento também, que digo que vai dar tudo certo no final, siga as recomendações do seu médico, do seu veterinário, porque seguindo essas recomendações são eles que sabem o que é realmente necessário para se fazer num processo desse. E aí tudo dá certo no final, nossos bichinhos ficam felizes, nós ficamos felizes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigada pela sua audiência e tchau. Amem os bichinhos, cuidem dos gatinhos, tenham cachorrinhos, sejam felizes. Eu amo demais ter um gato, caralho, porque é o mais querido na vida. É um amor, tipo, profundo.